como funciona um programa de formulação de rações. É isso que eu vou começar a mostrar nesse vídeo para cada um de vocês. Nós temos diferentes tipos de programas. Nós temos programas que trabalham com programação linear e programas que trabalham com programação não linear. Isso não é tão importante nesse momento. O programa que eu vou utilizar, o Nutrimax, que foi desenvolvido pela minha equipe, ele trabalha com programação linear. O fundamental é entendermos como ele pode funcionar bem, qualquer que seja o programa. O primeiro ponto que eu quero destacar é que um programa de formulação de rações só funciona bem se nós tivermos um nutricionista que sabe o que está fazendo. Ele precisa conhecer de nutrição, de alimentos, características desses alimentos, restrições, precisa conhecer de nutrientes e de exigências nutricionais. Por quê? Porque normalmente nós vamos produzir uma ração, um concentrado, um suplemento, qualquer que seja o alimento para alimentação animal, que estará sendo dirigido a uma determinada espécie para uma determinada situação. Então nós precisamos dessa capacitação. Muitas pessoas acham que basta saber operar o programa que nós vamos conseguir boas dietas, rações ou produtos. Não, isso é um engano. Nós precisamos de um bom nutricionista, alguém que sabe o que está sendo feito. A partir desse momento que nós temos isso preenchido ou esse requisito ok, aí sim nós vamos para dentro do programa, para o ambiente do programa. E esse ambiente que eu estou mostrando aqui para vocês é o ambiente do Nutrimax. Um programa de formulação de rações, o cérebro, o crânio de tudo, está depositado em dois bancos de informações, que é o banco de alimentos e o banco de nutrientes. Porque o processo de formulação, ele é exatamente uma combinação dessas coisas. Ou seja, nós vamos escolher determinados alimentos que nós queremos que participem dessa formulação ou desse produto e vamos escolher determinados nutrientes. E o processo todo será executado de forma que a gente combine os alimentos para atender determinados níveis nutricionais de cada um dos nutrientes. Então, esse é o processo. E o crânio, o cérebro de tudo isso, são exatamente esses dois bancos de dados, que juntos serão combinados e eles formam, então, a engrenagem que nós vamos colocar para funcionar. Inclusive, vá no link que está na descrição desse vídeo, que você poderá acessar a página de vendas do Nutrimax. E lá você poderá encontrar todas as informações e recursos que o programa tem. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele atenderá todas as suas demandas. Vá no link e veja as informações. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona um banco de dados para alimentos. Então nós vamos aqui nesse ícone ou nessa aba, vamos clicar. Aqui nós temos várias possibilidades, como vocês veem, né? Nós temos aqui banco de alimentos, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, banco de nutrientes, um novo banco de dados, abrir um banco de dados que você possa ter, você pode ter vários bancos de dados dentro do seu programa e salvar um banco de dados. Então vamos ver como é que funciona um banco de alimentos. Ele pode ser aberto por aqui, ou ele pode ser aberto por aqui. Eu vou aqui nessa aba e vou clicar banco de alimentos. Bom, aqui nós temos então o banco de alimentos. O banco de alimentos, como o alimento é a nossa prioridade, ele vai aparecer aqui em cima o alimento. Ou seja, todos os alimentos estarão aqui. E na parte de baixo nós temos os nutrientes que estão preenchidos para esse determinado alimento. Então vamos pegar aqui o caso do calcário. Aqui nós temos o calcário. Se nós formos descendo aqui, nós vamos ver que ele tem um preenchimento para cálcio. Então o calcário ele tem 38% de cálcio. Nós poderíamos ter outros alimentos sendo aqui explorados por mim com um preenchimento de um número de células muito maiores, ou seja, de muito mais nutrientes. Isso não importa nesse momento. Então vejam bem, nós temos aqui os alimentos, né? Todos eles, ó, eu posso mexer aqui com o meu mouse, né? E ir aqui para vários alimentos e cada alimento então na parte de baixo vai ter a sua composição. Vocês estão vendo que aparecem vários números aí para o Tifton, certo?
Bom, quais as possibilidades que eu tenho em relação ao banco de alimentos? Eu posso incluir um novo alimento. Muita gente me pergunta, professor, quantos alimentos eu posso colocar no banco de dados? Você pode colocar o número de alimentos que você desejar, tá? Por quê? Porque ele é apenas um banco de dados. Ele recebe informações. Então você pode colocar um novo alimento, você pode excluir um alimento que você não deseja mais no seu banco de dados, você pode editar, nós vamos ver como fazemos isso, você pode copiar um alimento, você pode enviar um alimento, e nesse caso nós não temos essa tecla disponível agora. Por quê? Porque essa tecla ou esse ícone vai ficar disponível só quando nós estivermos formulando. Por quê? Porque aí nós vamos escolher um alimento e vamos enviar para a nossa formulação, tá? E podemos ainda imprimir um alimento para conhecermos toda a sua composição de nutrientes. Então vamos lá. Como é que nós incluímos um novo alimento? Nós vamos na tecla Novo, clicamos aqui e aparece essa caixa, certo? Ou aparece essa telinha aqui onde nós vamos ter que preencher algumas informações. Então eu vou aqui colocar um alimento X, né? Você vai colocar o alimento que você deseja. Nós vamos colocar o custo por quilo de matéria seca, o teor de matéria seca, vamos escolher se ele é um alimento concentrado ou volumoso. E podemos aqui colocar algum comentário sobre esse alimento. Muitas vezes nós trabalhamos com volumosos de diferentes procedências ou de diferentes fazendas, propriedades, sítios, e nós precisamos aqui de repente fazer alguns comentários, né, para que a gente possa ter segurança quando a gente for escolher aquele determinado alimento para compor a nossa formulação. Eu quero destacar aqui que tem uma informação aqui que é fundamental, que é o teor de matéria seca do alimento. Isso aqui é fundamental porque a formulação ela é feita com base na matéria seca e posteriormente o programa transforma aquilo em matéria natural. Então é fundamental. Se nós não preenchermos o teor de matéria seca, nós não conseguimos ir para frente. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou colocar aqui que esse determinado alimento ele custa R$1. Que ele é um alimento concentrado. E eu não vou preencher essa informação. E nós vamos dar OK. Vocês vão ver que o programa não aceita. Olha lá o que é que ele diz. Não é permitido da matéria seca igual a 0, certo? Então, a matéria seca precisa ser preenchida. Por quê? Porque toda a formulação, como eu já disse, é feita com base no teor de matéria seca. Ok, tá? Então, eu vou aqui colocar um teor de matéria seca de 89%, é um alimento concentrado, vou dar OK. Olha aqui, como nós podemos observar, o alimento X já aparece no nosso banco de alimentos, como ele começa com a letra A, ele está lá em cima, né, junto com todos os alimentos que começam com a letra A. Então, essa é a maneira de nós incluirmos um novo alimento. Tem limite? Não. E se eu quiser excluir um alimento? Então, eu seleciono esse alimento, eu clico nele e venho em excluir. O programa vai perguntar: você tem certeza que deseja pagar o registro alimento X? Eu tenho certeza. Então eu vou dar um sim, OK. O alimento X já desapareceu do nosso banco de dados. A outra funcionalidade que nós temos é editar. Quando é que nós usamos editar? Nós escolhemos o alimento e nós escolhemos editar quando nós queremos mudar o preço ou o teor de matéria seca. Então, quando eu preciso fazer uma modificação no valor desse alimento e no teor de matéria seca, eu abro o ícone editar. E aí eu posso fazer isso. Eu vou dar OK, porque eu não vou mexer nessa edição. Copiar. Quando que essa funcionalidade ela é importante? Vamos supor que você tenha farelo de soja. Você escolhe lá o seu alimento farelo de soja. Eu vou aqui escolher o farelo de soja para facilitar a nossa vida, né? Soja, farelo, ele está escolhido. Então vamos supor que eu tenha um farelo de soja de um determinado fornecedor. E aí aparece um novo fornecedor. E eu quero cadastrar, colocar aqui no banco de alimentos o farelo de soja desse novo fornecedor. O que é que eu vou fazer? Para eu não copiar toda a composição nutricional do farelo de soja, eu posso clicar aqui e ir no copiar. Então vai aparecer lá, ó, soja, farelo, cópia. Aí aqui eu posso apagar essa palavra cópia e posso escrever aqui, ó, fornecedor 2. É um segundo fornecedor que eu tenho. E eu vou dar OK. O que é que acontece? Eu já tenho aqui no meu banco de dados o soja, farelo, fornecedor 2.
Após feito isso, eu venho na composição nutricional aqui, ó, desse farelo de soja fornecedor 2 e altero apenas aqueles valores que precisam ser modificados. Então vamos supor que o farelo de soja tradicional que você usa, ele tenha lá, vamos aqui na proteína bruta, ó, ele tem uma proteína bruta de 51%, mas esse fornecedor 2, a proteína é 47%. Então eu venho aqui e altero. Eu não preciso alterar toda a composição. Por quê? Porque eu não tenho as informações de toda a composição. Então eu altero aqueles itens que o fornecedor me informa. Se eu quiser fazer uma análise desse produto para toda a composição que é importante, aí eu vou encaminhar para o laboratório e aí sim, então eu venho e corrijo esses valores. Então eu posso fazer isso. Eu posso copiar um determinado alimento e ajustar apenas aqueles nutrientes que são diferentes do alimento anterior. Eu não preciso de digitar toda a composição novamente. Então isso é para copiar. E imprimir, obviamente, para que eu tenha o quê? Um papel com a impressão da composição desse farelo de soja que eu estou com ele selecionado aqui. Então assim funciona o banco de alimentos. Nós podemos incluir um novo alimento, nós podemos excluir um alimento, podemos editar, copiar, imprimir e enviar um alimento para a formulação. É importante não se esquecer de cada um desses detalhes e é fundamental que nós tenhamos o preço, o custo de cada alimento atualizado, porque senão as nossas formulações não serão obtidas pela melhor formulação ao menor custo. Então eu vou fechar essa aba aqui e vou continuar. Como é que nós utilizamos aquela tecla enviar? Eu vou mostrar essa funcionalidade para que você fique com a compreensão completa de como você utiliza o banco de alimentos. Então nós vamos aqui, arquivo, e vamos começar uma nova ração. Vocês estão vendo? Toda vez que nós começamos uma nova ração, nós temos todos os campos limpos, sem nada. Então agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso inserir um alimento nessa ração. Então eu venho aqui, clico em inserir e aqui sim a minha tecla enviar, ela está disponível. Então como eu tenho aqui o farelo de soja fornecedor 2 disponível, selecionado, eu vou enviar ele para a minha formulação. E assim eu faço para todos os alimentos que eu vou selecionar para compor a minha formulação. Então fechando aqui, eu vou obviamente clicar aqui, vou excluir. Sim, não tem nenhum alimento na minha formulação e eu vou fechar essa ração e não vou salvar os dados. E aí nós voltamos para a nossa tela inicial. Então vejam bem, nós aqui entendemos como funciona a primeira parte do cérebro, do crânio, de um programa de formulação. Num próximo vídeo eu vou explorar como funciona o banco de nutrientes. E eu espero que você me acompanhe, porque assim você vai ter uma compreensão completa do funcionamento de um programa de formulação de rações. Eu te aguardo no próximo vídeo.